Na nossa quinta aula. Então, para que vocês fiquem bem orientados, né? Nós temos mais uma aula, a sexta, a próxima, e depois vai ser feita a prova. Vai ser no dia 3/7, 3 de julho, a prova, no domingo do 3/7. A prova, eu vou escrever depois lá no grupo, né, do WhatsApp, para vocês saberem bem direitinho, mas a prova vai ser de 10 questões, vai ser tirado de tudo o que nós ensinamos aqui, tudo que foi falado, 10 questões. 10 questões escritas, não é de múltipla escolha não, é escrita, subjetiva, sabe? Cada um vai escrever aquilo que entendeu, tudo bem? Para ficar mais fácil. E também vai ter uma alternativa, como a gente sempre oferece, que é fazer um trabalho. O título dele vai ser Aquilo que eu aprendi na disciplina de Cristologia. Eu vou escrever também no WhatsApp para vocês não esquecerem. O trabalho vocês vão escrever, tem que ser escrito à mão, tá? Eu não aceito aquele copiar e colar, não, tá bem? Tem que ser escrito, vocês vão escrever. Pega uma folha de papel, não precisa ser sofisticado. Tem gente que é muito caprichoso, né? Especialmente as mulheres, né? Coloca um papel todo enfeitado, uma capa super bonita, não precisa nada disso. O que importa para mim é que escrevam, sabe? O que eu aprendi na disciplina de Cristologia. Quanto mais escrever, eu vou ficar mais contente, né? Que sinal que aprendeu mais coisa, né? Entendeu? Mas então, vocês botem para fora aquilo que vocês, né, conseguiram pegar e captar. Tudo bem? Combinado? A prova vale de 0 a 10, o trabalho vale de 0 a 10, sabe? A gente soma tudo e divide por 2. Normalmente as pessoas vão bem melhor no trabalho do que na prova, né? Então aconselho a fazer o trabalho. Nós estávamos falando na última aula sobre a família do Senhor Jesus. E nós estávamos explicando, né, que o Senhor Jesus, além dos 2 irmãos mais conhecidos, né, que ele tem, que é o Tiago e o Judas, né, ele teve também mais 2 outros irmãos, que é o José e o Simão, né, descritos na palavra de Deus. E mais algumas irmãs que não têm o nome. Então a família do Senhor Jesus era uma família até bastante numerosa, né? Então ele foi o filho mais velho, né, o primogênito. E como a gente sabe, né, ele é geração a partir daquele milagre, a Maria, né, com o Espírito Santo do Senhor, né? E os outros irmãos dele, todos os outros irmãos foram filhos do José e da Maria, entendeu? Existe heresias assim antigas que falando que não, que o Senhor Jesus foi o filho único, que a Maria nunca mais se relacionou com ninguém depois que teve Jesus. Não é a que a palavra de Deus fala, o que os evangelhos nos trazem, sabe? Entendeu? Consta que a Maria continua com a sua vida de mulher casada e teve vários filhos depois do Senhor Jesus, começando pelo Tiago, né, o mais velho, que escreveu aquela carta de Tiago que está na nossa Bíblia, né, no Novo Testamento, e depois tem o Judas, que também tem uma carta, que é a penúltima, né, carta que está escrito, né, antes do livro de Apocalipse. Então, irmãos biológicos, né, do Senhor Jesus, irmãos por parte de Maria, claro, né? Então, isso daqui nós estamos repetindo um pouquinho, só relembrando, né? O nome dos... Existe essa... Acho que é por causa do culto de Maria, né? Para dizer que Maria é deusa, isso, idolatria a respeito de Maria, mãe de Jesus. Então eles inventaram que ela não teve uma convivência normal, como uma mulher tem com seu marido, né? Como ela teve com relação ao José, e não teve filhos, né? Como o irmão Irani bem lembrou, eles alegam que foi traduzido errado, que são primos, né, irmão? E não são filhos, mas não é isso que está escrito na palavra. A palavra afirma que ela teve mais filhos, além do Senhor Jesus. Entendeu? Ela foi virgem até aquele momento, até o nascimento do Senhor Jesus. Certo? Depois ela teve uma vida normal, uma vida de mulher casada. Certo, então? Então aqui. Então a gente falou a respeito do hábito, né, do Senhor Jesus de se auto-intitular, né,
como filho do homem, né? O Senhor Jesus, ele sempre usava essa expressão, né? Ele gostava de se chamar filho do homem. Mas não foi a primeira vez que na palavra de Deus aparece essa expressão filho do homem, alguém se referindo, né, a si mesmo como filho do homem. O Jesus lembrou na aula passada que no livro de Ezequiel tem inúmeras, né, passagens, né, que fala isso. Mas também em Daniel, no livro de Daniel também tem algumas passagens. Então Daniel, por exemplo, 7,13, está escrito assim, olha: em minha visão à noite vi alguém semelhante a um filho de homem, vindo com as nuvens dos céus. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. A visão que o profeta Daniel estava tendo, né, naquele momento. Então ele expressando o que ele estava vendo, o profeta Daniel. E em Daniel também, logo a seguir, no capítulo 8, verso 17, ele afirma assim, ó: quando ele se aproximou de mim, fiquei aterrorizado e caí prostrado. Ele me disse: filho do homem, saiba que a visão refere-se aos tempos do fim. Aí o próprio profeta Daniel foi chamado pelo anjo de filho do homem, entendeu? Então essa expressão filho do homem já era uma expressão bastante usada. Mas o Senhor Jesus gostava tanto dela, que ele levou para o céu. Quando ele ascendeu aos céus, ele foi e continuou sendo chamado de filho do homem. Isso simbolizando essa segunda natureza do Senhor Jesus, que nós lembramos bem, né? O Senhor Jesus tem a natureza divina e a natureza humana, e nós estamos falando agora da natureza humana do Senhor Jesus, de características, né, que falam sobre a natureza humana. E uma das características, o que o Senhor Jesus gostava tanto desse nome de filho do homem, que é o nome humano, né, que levou até para o céu. Em Atos 5:56, nós temos aquela experiência famosa de um personagem bíblico chamado Estevão, né? Quando Estevão estava para ser apedrejado, né, naquele momento final, ele olhou para o céu e disse assim, em Atos 7:56, quer dizer, né? Vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. O que o Estevão estava fazendo mexeu tanto com o coração de Jesus, que ele que estava sentado ao lado de Deus Pai, ele se levantou para receber a alma do Estevão nos céus. Que coisa maravilhosa, né? Ontem a Priscila, né, ela organizou lá um jantar, né, e logo que nós chegamos lá, teve uma pessoa que se levantou para nos receber, né, Luci? Eu falei, não precisa, né? Não, mas eu faço questão de receber você em pé, merece, tal. A gente se sente o quê? Muito honrado, né? Extremamente honrado. Não, você, a Luci e tal, eu recebo em pé. Esse nosso irmão falou, né? Um irmão muito amado, né? Entendeu? Mas imagina só, Jesus se levantou para receber o Estevão no céu. Tocou o coração do Senhor, a atitude, né? A prova de fé que o Estevão demonstrou, né, naquela ocasião. Em Apocalipse 14:14, está escrito assim: olhei e diante de mim estava uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem alguém semelhante a um filho de homem. Ele estava com uma coroa de ouro na cabeça e uma foice afiada na mão. Aí é o apóstolo João, naquela sua visão de Apocalipse, vendo Jesus, e ele chamou também de filho do homem, né? Há um filho de homem. Novamente volta a expressão. Então, confirmando a natureza humana, né, através desses nomes humanos, né, do Senhor Jesus, né? Então hoje nós podemos dizer que há um homem no céu, né, que é o Senhor Jesus, né, coisa da natureza humana, e vários deuses, mas deuses com letra minúscula, certo? Não é deuses com letra maiúscula. E vários deuses na terra. Quem que são esses deuses? Você lembra que nós já falamos sobre isso? Jesus ficou chocado, né, Jesus? Descobriu que tem deuses na terra, né? Entendeu? Tá certo. Então, mas tem. E quem chamou de deuses foi o próprio Deus. Então, como que a gente vai discordar dele, né? Vamos lá. Primeiro vamos ler Efésios 2, 6 e 7. Deus
nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar, nas eras que hão de vir, a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Lucas 24, 39. Vejam as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo, toque-me e vejam. Um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Jesus provando lá para o Tomé que ele era homem. Toque, toque, veja minhas feridas, toque na minha carne, toque em mim, certo? Apesar dele ter aquelas propriedades extraordinárias, ele entrava e saía, ninguém percebia, né? Essas coisas assim nos salões, né? Mas ele continuava sendo humano. E ele pegou e fez com que o Tomé, né, provasse da humanidade dele, que ele tinha um corpo humano, tinha feridas no corpo, inclusive, as marcas ficaram, né, nesse corpo do Senhor Jesus. E aquele verso lá famoso, né, que está no Salmo 82, verso 6, né, o Davi falando, inspirado por Espírito Santo de Deus, né, falando assim: eu disse, vocês são deuses, todos vocês são filhos do Altíssimo. Nós somos filhos do Altíssimo? Se Deus falou, quem que somos nós para discordar, né? Entendeu? Então isso é a palavra de Deus. Ele afirma que nós somos filhos do Altíssimo. Então nós somos. Continuando a natureza humana do Senhor Jesus, o Senhor Jesus, como todo ser humano, né? Como todos nós, ele teve pais. Entendeu? Vamos começar pela Maria, né? Então Maria, a mãe de Jesus, era humana, como nós. Ela, ao contrário do que a Igreja Católica tenta levar assim avante, né, como nós já estávamos falando agora há pouco, ela não tem essa função de mediadora, né? O mediador entre nós e o Pai é o Senhor Jesus mesmo, né? Não é a Maria. Nós temos que orar em nome do Senhor Jesus. Quando nós oramos, nós oramos, né, através do Senhor Jesus. Ele é o nosso mediador. A gente não precisa de outro mediador, não precisa de um santo, né? São José, Santo Antônio, São Pedro, São Carlos, sei lá, qualquer santo, né? E muito menos da Maria. Nós temos, né, nós temos o privilégio, porque nós temos o Espírito Santo dentro de nós, morando em nosso coração, de orar, e o nosso mediador é o Senhor Jesus. Ele que faz a intermediação, né, entre nós e o Pai, Deus Pai. Então não é a Maria. Ela com certeza é uma mulher, foi muito abençoada, né? Entendeu? Ter o privilégio de ter o Senhor Jesus, né? De gerar o Senhor Jesus, né, como homem. Mas não é essa mediadora, também não vamos exagerar. Então, depois do nascimento de Jesus e da visita da família de Jesus a Jerusalém, aos 12 anos de idade, né, quando o Senhor Jesus tinha 12 anos, a gente não ouve falar muito mais de Maria, né? A gente ouve aquela parte quando ela foi visitar o Senhor Jesus, ela, os irmãos, essas coisas assim. Depois tem a parte da crucificação, essas coisas. Depois aquelas primeiras reuniões que teve, que ela fazia parte, tudo, né? Entendeu? Mas a gente não ouve falar muito. Ela deixa de ser um personagem bíblico assim, né? O personagem dentro dos evangelhos de destaque. Ela não é muito mais comentada, né? Não era o propósito de Deus, né, enaltecer tanto também a figura dela, né? Então, Maria esteve presente na crucificação e foi entregue por Jesus aos cuidados de João, o apóstolo. Está em João, do capítulo 19, do 25 ao 27, dos versos 25 a 27, falando a respeito disso, né? Então, vamos começar pelo 25. Perto da cruz de Jesus estavam sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe ali e, perto dela, o discípulo a quem ele amava, disse à sua mãe: aí está o seu filho. E ao discípulo: aí está a sua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a recebeu em sua família. Eu acho interessante essa passagem, eu não sei se vocês já refletiram sobre isso. Olha, o Tiago, o irmão biológico do Senhor Jesus, estava vivo, né? O Judas estava vivo, estava lá. Né, o José, o outro filho dela, não o José, o marido. Aparentemente, o José, o marido, a essa altura já tinha falecido.
Não está descrito na Bíblia, mas ele não estava presente na crucificação do Senhor Jesus. Então a gente deduz que ele já tinha falecido nessa altura, ele já não estava mais presente. Mas o José, o filho, estava lá, estava o outro filho, Simão, né, que era o outro filho, e estavam as irmãs do Senhor Jesus. Mas o Senhor Jesus foi morar na casa do João, do apóstolo João. Interessante, né? Não é que faltava filho para ela, não. Mas mesmo assim Jesus determinou, né, que ela fosse morar com o apóstolo João. E assim foi feito, né? Fez isso. Ela não era como um discípulo, assim, no sentido, né, que a gente conhece, né, como Pedro, como João, como Tiago, né, como os outros discípulos. Ela não agia igual. Ela não recebia autoridade para isso, sabe? Então, agora vamos falar um pouquinho do José, do pai do Senhor Jesus, né? Foi um homem abençoado também, corajoso, com certeza, né? Então, José, o pai, vamos dizer assim, de criação do Senhor Jesus, né? Porque o pai verdadeiro foi o Espírito Santo, né? O pai biológico, entre aspas, né? Entendeu? Mas o José fez um papel muito bonito, foi muito corajoso, né? Então ele foi a Belém com Maria quando Jesus nasceu. Está em Lucas, no capítulo 2, no 4 e no 16, ele fala sobre essa peripécia, né? José também teve o papel de guiar naquela fuga para o Egito, né? Quando o rei Herodes determinou que todas as crianças com 2 anos para baixo, que morassem lá naquela região lá de Belém ou nas proximidades, fossem mortas. Um pouco antes, avisado pelo anjo, né? José pegou a Maria e o neném e vupt, né? Eles foram para o Egito, né? Entendeu? E lá eles permaneceram até a morte de Herodes, o grande, né? O Herodes, o primeiro deles, né? José, como nós sabemos, era carpinteiro e ele ensinou para o Senhor Jesus também essa arte, né? Esse ofício da carpintaria também. Então é certo falar que Jesus era carpinteiro? Entre as múltiplas, né, profissões dele, pelo jeito, né, as múltiplas, né, qualificações, também ele teve essa qualificação humana, né, essa profissão humana, foi carpinteiro. Na década de 70, né, quando eu tinha uns 10 anos de idade, tinha uma música que era muito tocada no rádio. Vamos ver se vocês gostam dela. Gostaram? Essa música, quando eu era criança, assim, adolescente, criança, né? Mas ela é tão tocada, que até hoje acho que me toca meu coração. Entendeu? Eu acho ela tão bonita, né? E a pessoa que toca ela, quem conhece a vida da Rita Lee, né? Essas coisas, né? A cantora que cantou, que tem essa voz maravilhosa, né? A Rita Lee, né? Ela é uma pessoa que vocês precisam ver o que ela já aprontou na vida, né? Entendeu? A vida dela é uma vida brava, né? Entendeu? Ela já fez muita coisa. Na época, ela pertencia a um conjunto, né, musical brasileiro chamado Os Mutantes, sabe? E depois ela se separou, fez isso. Usuária de droga pesada, fuma, sabe? Fumou muito, usou tudo quanto a droga na vida, né? Mas você vê que todo mundo tem seu lado bom, né? Todo mundo pode fazer uma coisa boa, todo mundo pode, um momento, né, ele pode se deixar ser usado por Deus e fazer alguma coisa boa, né? Então a gente não pode ter preconceito contra ninguém, a gente tem que fazer como Deus faz, a gente não pode ter acepção por pessoa nenhuma, sabe? A gente não pode discriminar ninguém por isso ou por aquilo outro. Todas as pessoas, se Deus resolver, né, agir, elas podem ser salvas. Vocês concordam com essa teoria? Então a gente tem que tomar muito cuidado para a gente, quando a gente está levando a palavra do Senhor, a gente não escandalizar e não afastar as pessoas que Deus ama, né? A pessoa é extremamente pecadora? Né? Mas ela pode ser salva? Pode, né? Deus pode usar aquela pessoa? Pode, entendeu? Então nós não podemos discriminar ninguém. Agora há pouco estava, né, o Jesus conversando com a Lucia a respeito se a palavra de Deus deve ser levada mais em Ariquemes, apesar de todo mundo aqui já ter ouvido falar, com certeza, né? A minha opinião é que sim. Recentemente nós tivemos aquela pregação
da nossa irmã da Léo, ela falando a respeito da insistência dela com relação à oração. Às vezes a pessoa se converte depois de muitos e muitos e muitos e muitos anos de oração, sabe? Tem pessoas que têm coração muito duro, mas Deus ama também aquelas pessoas, sabe? Então a gente tem que ser insistente, tem que ser insistente. Enquanto que a gente estiver vivo, quando nós estivermos nesse mundo, a gente tem que insistir. Depois, claro, a gente vai ter a nossa outra morada lá na glória para a gente descansar, né? Entendeu? Mas o descanso é lá, né? Depois que a gente completar a obra aqui. Por enquanto, se a gente está aqui, a gente não pode desistir de ninguém. É assim que Jesus fazia e é assim que a gente deve fazer também, sabe? Entendeu? Vamos insistir, né? Todo mundo pode dar jeito, né? Então, voltando, vamos fazer uma meia volta. Vamos voltar de novo no casamento da Maria e do José no começo, do nascimento do Senhor Jesus, né? Então, José e Maria tiveram que enfrentar, então, né, o casal teve que enfrentar uma vergonha coletiva, sabe? Por causa dessa gravidez da Maria sem ser casada. Vocês concordam? Ali, naquele começo, houve um problema seríssimo, né? Se hoje as pessoas ainda, nesse mundo tão liberal que nós vivemos, ainda as pessoas são preconceituosas quando uma mulher engravida e não é casada, imagina naquele tempo, né? 2000 anos atrás, uma sociedade extremamente assim conservadora, rigorosa, sabe? Então, se tivesse visto essa situação, eles iam ficar muito tocados, né? Então, quando a gente vê aquelas imagenzinhas lá de cartão postal, mostrando lá, Maria toda feliz com o Senhor Jesus no braço, pelo jeito não foi bem assim a realidade, né? Entendeu? Maria, ela ficou grandemente perturbada quando ela recebeu a notícia que ela ia ficar grávida. Ficou ou não ficou? Ficou. Ela ficou tocada. Em Lucas está registrado isso, né? Vamos lá. Em Lucas 1:26. No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia. Vocês repararam? Ou é o Gabriel ou é o Miguel, né? É sempre um dos dois, né? Isso. Então aqui é o famoso anjo Gabriel, né? Que ele foi lá dar a notícia para Maria. E foi encarregado por Deus. Há uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem, Maria, era Maria. O anjo aproximou-se dela e disse: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. Enquanto que o anjo pronunciava essas palavras acerca do reino sem fim, a Maria estava mais preocupada com o quê? O que eles vão achar de mim depois que tudo isso acontecer, né? O que os meus vizinhos, o que os meus pais, o que o meu noivo, que ela não era casada ainda, né? O que meu noivo vai achar dessa situação toda, sabe? Entendeu? Como uma virgem pode engravidar? Então, está registrado lá na sequência, em Lucas mesmo, né? O versos 30 a 34 fala a respeito disso, né? Não vamos ler essa parte, é muito conhecida, né? Então, Maria enfrentou ao mesmo tempo um constrangimento imenso, né? De uma gravidez de mãe solteira, sabe? E numa época muito preconceituosa, mas muito preconceituosa, muito pior do que agora, né? O rigor moral naquela época era infinitamente mais intenso do que hoje em dia. A sociedade, né, dos judeus lá era muito mais rigorosa do ponto de vista moral do que nós. E o que poderia acontecer com uma mulher que ficou grávida e não era casada? Ela era considerada, só pelo fato de ela ser noiva, ela não precisava nem estar oficialmente casada, só o fato de ela ser noiva, ela era considerada adúltera. E na lei de Moisés, o que eles faziam com a mulher adúltera? Apedrejavam. Era essa a pena para uma mulher adúltera, ela seria apedrejada. Se o José lá resolvesse denunciá-la, né, que a minha noiva ficou grávida e não foi de mim, sabe? Eu não sei quem que é o pai, ela seria apedrejada. Essa era a pena de morte, né?
o crime de adultério, vamos dizer assim, naquele tempo, segundo a lei de Moisés, a pena era de morte, era apedrejamento. Então ela passou por todo esse constrangimento, ela sabia disso. Ela enfrentou tudo isso, né? Então, e o nascimento do Senhor Jesus também, ele aconteceu, apesar dele ser rei da glória e tal, né? Ele aconteceu em condições assim bem desagradáveis, né? Condições ruins, né? Foi longe da família. Você já pensou, essa mulher jovem, ela não teve... hoje em dia a gente vê as mulheres quando vão ter filhos, né? Então elas se cercam de todos os cuidados, é médico, é anestesia, é isso, é aquilo, né? Ela não teve nem parteira. O neném nasceu sozinho e era o primeiro filho. Jovem, né? E teve um parto numa estrebaria, um lugar totalmente contaminado, né? Cheio de bactérias, fungos, seja lá o que for, né? Condições inóspitas, né? Bem inadequadas para uma mulher ter um filho. E lá que ela teve o filho. Não teve nenhuma, assim, não era uma coisa assim festiva, bonita de ver, né? Entendeu? Não era nem num quarto de hotel. Foi na estrebaria, junto com os animais. E se ela fosse tentar explicar para os parentes dela como é que tudo tinha acontecido, ninguém ia acreditar nela. Sabe, os parentes, essas coisas, né? Se não fosse a compreensão do José e ela tivesse que contar para a comunidade dela, para os parentes, era considerada uma blasfêmia, uma mentirosa. Fica inventando história aí só para esconder essa gravidez. Se relacionou com ninguém, com sabe lá quem, ficou grávida e fica inventando essa história que está grávida de Deus. Não seria assim que eles iam falar dela? Então ela passou um constrangimento muito grande, muito grande. Isso a gente tem que reconhecer, mérito da Maria, né? Mas, mesmo ela sabendo de tudo isso, quando o anjo anunciou que ela seria a mãe de Jesus, né, do nosso Salvador, ela aceitou. E a gente pode dizer que a Maria, ela foi a primeira pessoa que aceitou o Senhor Jesus. Certo? E ela respondeu para o anjo assim, para o anjo Gabriel: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavras. Em Lucas, no capítulo 1, o verso 38, que se segue aqueles que nós lemos agora há pouco, né? Cumpra-se em mim, né? Segundo a tua palavra, que a vontade do Senhor prevaleça na minha vida. Aconteça o que acontecer, né? Eu vou seguir a vontade do Senhor. Essa experiência da Maria vale para todos nós, né? Quando Deus chama a gente para uma missão muito, mas muito especial, você pode contar que duas coisas vão acontecer, né? Primeiro, você vai ficar muito feliz de você ter sido escolhido por Deus, ser eleito por Deus, certo? Mas segundo, você pode contar que você vai ter uma grande atribulação. A tua vida vai ficar de cabeça para baixo, sabe? Então sempre que nós somos confrontados por uma grande missão mesmo, por uma grande obra, um grande ministério, né? Sempre esse tipo de sentimento, você vai do céu ao inferno, sabe? Você se sente extremamente honrado, mas você vai sofrer muito por isso. E a Maria é o nosso exemplo mais acabado disso, né? Em João 12, 24, o Senhor Jesus afirmando, né? Digo-lhes verdadeiramente que, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. Ou seja, se a gente abrir mão da nossa vida, certo? Se a gente deixar, para que prevaleça a vontade de Deus em nós, vai ter muito fruto. Mas a gente tem que abrir mão de tudo. Não só das coisas, assim, que a gente fala erradas. Muitas coisas que são legítimas para nós, para que aquele que é convertido, quando a gente ouve a voz do Espírito, a gente tem que deixar muita coisa que é legítima. Que não é errado, não é pecado, não está escrito em lugar nenhum que é pecado. Mas se o Espírito manda a gente fazer isso ou aquilo, mesmo aquilo que a gente teoricamente teria o direito, a gente tem que abrir mão para fazer a vontade de Deus. E daí vai acontecer isso que o Senhor Jesus profetizou. Vai dar muito fruto, né?
João 12, 25. Aquele que ama a sua vida, a perderá. Ao passo que aquele que odeia a sua vida nesse mundo, a conservará para a vida eterna. Então a Maria, a gente tem que ir reconhecendo tudo que nós falamos, ela abraçou os dois. Ela abraçou a glória de ser a mãe, né, do Senhor Jesus, e abraçou também todas as consequências, tudo de negativo, todo o sofrimento que essa decisão teve. Mas ela aceitou o Senhor Jesus, e o custo pessoal dela foi altíssimo, sabe? Bom, vamos falar um pouquinho da aparência física do Senhor Jesus? Outra característica humana, né? Do Senhor Jesus era a sua aparência física, né? O que a gente sabe sobre a aparência física do Senhor Jesus? Amém. A gente sabe que não era um cara bonito, né? Não era um galã da Globo, certo? Era ou não era? Não, não devia ser, né? Ele jamais seria escolhido, né, para a novela das 8. Tem novela das 8 ainda? Faz tanto tempo que eu não vejo televisão, né? Isso. Ele jamais seria escolhido, sabe? Ele não era uma pessoa que chamasse a atenção pela sua beleza física, né? O Senhor Jesus, né? Então, conforme o irmão lembrou bem, né? Quando olhamos para os quadros a seu respeito, que normalmente representam o Senhor Jesus com uma beleza física assim, né? Muito grande, é tudo o quê? Tudo falso. Ele não era assim. Com certeza não era assim, certo? A palavra nos descreve assim, né? Como o irmão acabou de lembrar do Isaías, né? Isso. Então aqui, ó, Isaías 53, 2. Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Então, esse quadro aqui é falso. Olha só, um cara quase loiro, né? Entendeu? Cabelo castanho bem claro, olho azul, certo? Barbinha bem feita, né? Bem nascida, bem arrumadinho, né? Esse daqui podia ser galã da Globo, não podia? Mas Jesus não era assim. Com certeza não era assim, sabe? Esse é um quadro falso. São os europeus, né, os artistas europeus especialmente, que pintaram, que fizeram os quadros de Jesus. Então eles olhavam lá na comunidade, encontravam alguém muito bonitão lá e pintava, Jesus devia ser assim, né? Entendeu? Mas ele não era assim, né? Ele, na aparência física também, né, falando sobre a sua aparência, né, ele adquiriu o apelido de comilão e bebedor de vinhos, né? Isso era uma fama boa? Não, não era, né? Ele não era muito bem afamado na vizinhança, né? Ele era aquele cara que comia tudo, ia em todas as festas, comia qualquer comida. Ele não era comida nem precisava nem ser consagrada, tal, nem lavava as mãos para comer, né? Meio porcão, né? Se a gente fosse falar nos dias de hoje, assim, sabe? Não é assim? Bebedor de vinho, bebia vinho, né? Então ele não tinha nenhum brilho, nada assim de sobrenatural, assim, na aparência física. Certo? A aparência física dele. Daí então a gente até selecionou várias e várias personagens aqui, né? Que poderiam, que lembram, que representam teoricamente Jesus. Tem até coloquei aqui o Henri Christ, né? Aquele brasileiro que fala que é Jesus, né? Reencarnado, né? Entendeu? Com que vocês acham que ele era parecido? Provavelmente ele era parecido com quem? O primeiro, exato. Está aqui o primeiro aqui de novo. Então, segundo a ciência, né, um judeu que viveu naquela época, 2000 anos atrás, né, não que ele fosse esse quadro aqui, mas ele teria provavelmente essa aparência. Esse cara é bonitão? Pode ser atriz, pode ser ator da Globo? Né? Só para ser o peão, né? Isso. Então, provavelmente a aparência do Senhor Jesus
confirmando aquilo que o Isaías já tinha profetizado, né, muitos anos antes. Ele não tinha qualquer beleza, qualquer formosura, nada que o atraísse pela parte física. Então, o João Batista também, ele era primo do João Batista. O João Batista também não ia reconhecer ele nunca, se não fosse o Espírito Santo descer em forma de pomba sobre ele. Certo? Fisicamente, então, o Senhor Jesus era uma pessoa comum. Agora vamos falar sobre a personalidade, o caráter, né, do Senhor Jesus, a personalidade do Senhor Jesus. Agora, voltando um pouquinho atrás, só para completar. Tinha uma coisa que o Senhor Jesus era conhecido sim, sabe? Tinha um sinal, não era pelos olhos. Mas o que o Senhor Jesus fazia que todo mundo conhecia ele? Quem era dele, claro. Não. Quando ele falava. Não, falava. Quando ele abria a boca. Você já reparou que quando o Senhor Jesus abria a boca, ele era reconhecido na hora? Abria a boca, quando ele falava qualquer coisa. Quando ele falava, ele conversava. Se ele abria a boca, ele já era reconhecido por aqueles que eram deles. Não está escrito no capítulo 10 do livro lá de João, né? No Evangelho de João, eu sou o bom pastor. As minhas ovelhas, né, quando elas ouvem a minha voz, elas reconhecem e me seguem. Tá ou não está? Daí já no capítulo seguinte, no capítulo 11 de João, já fala sobre o milagre do Lázaro. O que aconteceu no 11 lá com o Lázaro? Pois é. Ontem estava o nosso genro e nós estávamos comentando a respeito disso em casa, mas foi exatamente isso. O que ele mandou fazer naquela tumba que o Lázaro estava? Primeiro ele abriu a porta, não abriu? Depois ele falou assim, Lázaro, vem para fora. O Lázaro nem morto não resistiu. Ele reconheceu a voz de Jesus e obedeceu. Ele foi para fora na hora. Então as minhas ovelhas, quando ouvem a minha voz, elas me seguem, elas reconhecem na hora. O Lázaro era a ovelha do Senhor Jesus? Com certeza, sabe? Ouviu. Tem um outro exemplo que eu acho muito marcante, que foi a conversão do Mateus também, sabe? O Mateus estava lá na coletoria, não estava? Ele mesmo deu testemunho, está descrito nos 3 primeiros evangelhos, né? Está tanto em Mateus mesmo, propriamente, Mateus, em Marcos e em Lucas, só que em Marcos e Lucas o Mateus ele é chamado de Levi, mas é o mesmo Mateus, sabe? Mas o Mateus estava lá na coletoria, no meio com os amigos dele, lá, todo envolvido. O Senhor Jesus só falou uma coisa para o Mateus. O que ele falou? Segue-me. O que o Mateus fez? Largou tudo. Não resistiu à voz de Jesus, porque ele era ovelha, certo? Ele era ovelha, escolhido, entendeu? Será que ele ficou impressionado com a aparência física de Jesus? Com o cabelo loiro, com o jeitão, tal? Não foi a voz. Só bastou o Jesus falar para o Mateus, siga-me. O Mateus não teve dúvida. Ele reconheceu na hora a voz, sabe? E largou tudo e seguiu. Bom, a gente tem mania de falar de gente do mal, né? Que eram os coletores de impostos, os publicanos naquela época? Era a escória da escória da escória da sociedade. Tem um certo partido político hoje em dia, né? que tem muita gente que considera eles mais ou menos assim, né? Então tudo que tem de ladrão, tudo que tem de malfeitor, tudo que tem de pior, tudo que tem de ruim, está lá, não está? Então a coletoria de impostos para o judeu normal era tudo aquilo de ruim. O cara era aquele cara que explorava, tirava dinheiro,
sabe, roubava, sabe? Eles tiravam, eles pegavam, compravam imposto do povo de uma maneira tão esquarchante que eles pegavam parte e enfiavam no bolso deles e a outra parte davam para os romanos, sabe? Não é assim? Era gente do mal, que não tinha pena do povo, esfolava mesmo. E o Mateus era um desses. Pode falar, meu irmão. Não tem jeito, que essa pessoa é do mal, ela é muito ruim, ela nunca vai se converter, porque aquele cara era o cara do mal, sabe? Ele trabalhava na pior profissão que podia ter com relação ao povo, era o mais desprestigiado, era a ralé, era o bandido dos bandidos, sabe? Que existia na sociedade. Mas quando ele ouviu a voz de Jesus, e uma única vez, uma única palavra, segue-me, pronto, largou tudo. Mais para frente, no livro de Lucas, nós temos o outro cobrador de imposto, que é o Zaqueu, né? Famoso lá, Zaqueu, né? Também, que se converteu também, certo? Então a gente tem que tomar muito cuidado para não escandalizar até os bandidos, sabe? A gente tem que tomar cuidado, tem que falar com cuidado, com jeito, que de repente um desses daí é um Mateus na vida, ou um Zaqueu, sabe? E ele pode ainda se converter. E para Deus eles são importantes, essas almas são importantes, a gente pode resgatar, sabe? Se para Deus é importante, o que nós vamos falar que aquele povo não presta? Sabe? Que não tem jeito, não vai se converter. Não pode se converter. A gente tem que acreditar que qualquer pessoa, por mais que a gente veja defeitos nela, por mais que ele seja bandido, sabe? Ele pode se converter. Por isso que é certo, a gente tem que ir lá fazer o que Jesus mandou, tem que ir lá nas prisões mesmo, tem que procurar tudo quanto tipo de gente, tem que acreditar que de repente, sabe, se ele ouvir a palavra de Deus, se ele ouvir, né, Jesus falando através da gente, claro, né, ele vai se converter, sabe, e a gente tem que falar. É isso. Então, o que a aparência física não mexia com as pessoas, a voz do Senhor mexia. É a mesma coisa, Silvio. Então, vamos falar um pouquinho da personalidade de Jesus, então. Então, Jesus, quando chegava, quando ele falava, quando ele se manifestava assim, ele era, então, sempre foi uma pessoa irresistível, né? Entendeu? Não pela aparência física, né? Mas pela sua personalidade. Ele sempre foi uma pessoa extremamente carismática, né? Entendeu? Carismática. E era uma pessoa que ele tinha um contraste, né? Embora ele fosse muito sábio, tinha uma sabedoria absurda, ele ao mesmo tempo ele era muito emotivo, sabe? Muito emotivo. A gente acha que o sábio sempre tem que ser um cara assim muito racional, muito pé no chão, fleumático e tal, né? Mas Jesus não, era sábio, mas também emotivo, certo? Então, a gente percebia que dentro dele era um turbilhão, é tudo quanto é emoção, né? Mexia com ele, mexia, né? E quando ele chegava perto das pessoas, né, ele despertava imediatamente assim reações positivas, certo? Então, e ele olhava para as pessoas e ele simplesmente amava aquelas pessoas. Ele olhava, por exemplo, uma pessoa leprosa e demonstrava amor. A pessoa estava toda destruída pela doença, né? Que a ordem era não tocar, passar longe daquela pessoa leprosa. E ele ia lá, ele abraçava, curava, tocava, sabe? Entendeu? Então ele nada fazia ele se afastar das pessoas. Então ele conseguia ser simpático, despertar simpatia em todo mundo, né? E ao mesmo tempo, quando ele percebia que uma pessoa era aquele legalista, frio, né? Aquela pessoa que bota um monte de lei para os outros cumprir, né? Tem gente que tem mania de fazer isso, né? Olha para você que é cristão, como é que você não está fazendo isso? Você que é cristão, como você não está fazendo aquilo? Não é assim? Ele fala assim, eu pensei que você fosse convertido, né? Mas olha só o que você está fazendo. Olha só o mau exemplo que você está dando. E interessante que às vezes é ateu falando desse jeito com a gente, né? A pessoa do mundo mesmo, bandido, mas ele se sente no direito de dizer como que a gente tem que agir porque nós somos cristãos. Não é assim? Isso, exatamente, a gente sempre está recebendo lição do mundo. Eu achei que Jesus não ia fazer isso, Jesus não ia fazer aquilo, Jesus não ia fazer lá. E como é que você tem coragem, você que se diz o representante dele, convertido, e está fazendo essas coisas, sabe? Então, o diabo nos controla através da palavra. Ou pelo menos ele tenta nos controlar, né?
Quando o Senhor Jesus estava na cruz também, né, ele angustiado, né, por causa daquela situação, ele demonstrou toda a sua angústia, toda a sua humanidade. Como qualquer um de nós, se estivesse passando por aquele processo, a gente sentiria. Ele não escondeu, né, as emoções dele, a tristeza, a angústia, a dor, o sofrimento, sabe? Ele foi muito espontâneo, muito honesto, transpareceu tudo que ele estava sofrendo, né? E ele não teve vergonha de chorar na frente dos discípulos. Chorou ou não chorou? E como Jesus aqui, o nosso irmão lembrou, chorou mais de uma vez ainda, né? Ele chorou, né, claro, no funeral lá do Lázaro, essas coisas assim que nós lembramos, né? Mas teve outras ocasiões também que ele teve, né? Em Lucas está descrito lá no capítulo 19, 41 a 44, que também Jesus chorou também quando ele viu o futuro de toda aquela gente que estava lá em Jerusalém, né? Hoje em dia, esses líderes mundiais, eles são muito cuidadosos, porque eles não querem mostrar a sua fragilidade perante as pessoas. Eles querem se mostrar que eles são sobre-humanos, entendeu? Diz que tem um episódio envolvendo aquele primeiro-ministro da Rússia, o Putin, que é bem significativo. Então anda circulando por aí que o Putin está doente, que ele está muito doente, está com alguma doença muito grave, sabe? E ele não quer dizer que está doente, para não perder o poder, sabe? Porque se transparecer entre os aliados do Putin lá na Rússia, que ele está doente, que ele pode morrer, então as pessoas que estão ainda hoje apoiando ele, abandonam ele imediatamente, que falam, esse cara não vai ficar muito tempo, então é melhor a gente já procurar um outro líder, né, que seja mais saudável, que possa ficar mais tempo, né? Para que eu vou gastar a minha energia, a minha força, continuando apoiando esse líder, que ele não vai muito longe, ele vai morrer daqui a pouco, né? Então as pessoas abandonam. Então ele não quer dizer que ele está doente, ele quer esconder a doença. Diz que o Putin, né, já há algum tempo, diz que quando ele viajava para o exterior, tinha um funcionário da comitiva dele, que era encarregado de todas as vezes assim que ele pegava e evacuava ou urinava, sabe? Ele pegava, recolhia então esse material e guardava numa maleta e levava de volta para a Rússia. Vocês sabiam disso? Porque ninguém podia analisar as fezes ou a urina e descobrir que ele tinha alguma doença. Entendeu? Ele não deixava nem as fezes nem a urina, né? Quando ele vai viajar, tem um funcionário só para segurar isso, para poder não transparecer, não deixar aparecer a fraqueza que ele possa ter, alguma doença que ele possa ter, sabe? Isso o Putin hoje em dia. Já pensou o funcionário lá? Qual que é seu cargo, né? Eu sou o guardador das fezes e da urina do Putin. Essa maleta aqui é muito preciosa, né? Entendeu? Tem que levar de volta para a Rússia lá, ninguém pode saber, vai ser destruída, né? Vamos botar lá tipo num crematório para ninguém nem ter acesso a esse material biológico que originou a partir do corpo do Putin, né, para ninguém poder saber as suas fraquezas, né? Isso é real e acontece hoje em dia. Mas o Senhor Jesus não. Ele tinha que chorar, ele chorava na frente de todo mundo. Ele não tinha vergonha de esconder as suas fragilidades, sabe? É muito diferente dos líderes, né, de hoje em dia, né? Então, ele era uma pessoa assim que, quando ele chegava no ambiente, né, as coisas se transformavam, sabe? Não ficava, né? Então, rapidamente, ele conseguia desenvolver intimidade com aquelas pessoas que estavam naquele ambiente, né? Se ele chegasse aqui agora, em 3 tempos, estava todo mundo dando risada com ele, né? Mas ele está aqui, né? Acho que é por isso que o povo está dando um pouco de risada, né? Claro. Então, Jesus sempre... Então, com poucas palavras, conversando, tal, ele levantava, né, a moral, vamos dizer assim, de quem estivesse perto, sabe? As pessoas já naturalmente começavam a ficar mais felizes, mais aliviadas, sabe? Aquela angústia ia desaparecendo, né? E você já viu criança quando confia em alguém? É porque essa pessoa realmente é confiável, né? Quando a criança confia numa pessoa, normalmente as crianças não erram muito não, sabe? Elas conseguem perceber onde tem falsidade, onde que, né? Quando alguém está sendo falso assim, sabe? Então, as crianças se relacionavam bem com Jesus, as mulheres, né,
elas tinham confiança com o Senhor Jesus. E percebam bem que ele fazia isso numa época que mulher não era considerada, na época do Senhor Jesus, há 2000 anos atrás, as mulheres eram um cidadão de segunda classe, né? Na Judéia, em Roma também era a mesma coisa, sabe? E as crianças então nem se fala, sabe? Os romanos lá, diz que eles nem chegavam muito perto dos filhos até os 10 anos de idade, porque podia morrer, né, o pai, por exemplo, né? Podia morrer, podia isso, podia aquilo, então não queria desenvolver muita intimidade com a criança, sabe? Porque depois ele ia sofrer, né, com a perca daquela criança, então eles nem queriam saber das crianças, os pais. O pai, né, no caso. Mas Jesus não, ele se relacionava muito bem com as crianças e também com as mulheres, né? E ele não seguia também, olha, outra coisa, ele era desorganizado, né? Então não tinha aquela história, o culto começa a tal hora, não, aliás, primeiro o louvor de tal hora, depois começa a palavra, depois começa, né, entendeu? Vai ter que inevitavelmente tem que terminar de tal hora, sabe? Entendeu? Essas coisas não existiam com ele. Ele não tinha muito horário para começar e muito menos para terminar, sabe? Deixava o Ailo louquinho, né, Ailo? Você não sabia que hora que você ia filmar Jesus, né? Entendeu? Se ele tivesse aqui, se ele tivesse na nossa frente, você ia ficar perdido com ele, sabe? Entendeu? Não tinha muito controle de tempo, de data, de horário. Se precisava, ele ficava. Se precisava falar mais alguma coisa, ele falava, sabe? Ele não era uma pessoa assim muito de seguir agenda, sabe? Entendeu? Ele era bem assim, desorganizado, né? Se a gente possa dizer. Entendeu? Quando uma coisa importante é para ser feita, ele tinha tempo e ficava, e conversava, e falava, e fazia, e acontecia, sabe? Entendeu? E esse negócio de pontualidade, né? Você viu a história lá da doença lá do próprio Lázaro mesmo, né? Depois eu vou lá, entendeu? 4 dias depois que o homem estava morto, ele aparecia, né? Entendeu? Não era assim que ele fazia? Mas ele sabia que não tinha problema demorar os 4 dias, porque quando ele fosse, ele resolvia, sabe? Era desse jeito. Era o Senhor da glória, realmente, né? Era uma pessoa toda poderosa. E todo mundo tinha vez com ele, né? Eu estava vendo a Priscila ontem falar dos amigos, né? Entendeu? Ele conseguia ser amigo de todo mundo, ele conseguia se relacionar com todo mundo, né? Mesmo as pessoas que eram mais desqualificadas, né? Que a gente estava falando dos cobradores de impostos, mas outro povo que era super desqualificado naquele tempo eram os doentes, sabe? Os leprosos, por exemplo, né? Entendeu? Quem que chegava perto de um leproso? Mas ninguém, sabe? Todo mundo tinha medo de pegar lepra também, ficava longe, sabe? Mas ninguém chegava perto do leproso. E Jesus chegava, entendeu? Das pessoas que estavam doentes. Todos os pares, os mendigos, né? Por que eu vou ser amigo do mendigo? Que vantagem que eu vou ter em ser amigo do mendigo? Sabe? Ele não via por esse prisma. Ele via que lá tinha um ser humano. Ele olhava e via a alma da pessoa. Tanto é que aquela mulher, né, com a hemorragia uterina, no caso, né, ela teve coragem de chegar perto do Senhor Jesus. Ela se sentiu encorajada a chegar perto do Senhor Jesus, mesmo doente. E a lei de Moisés falava que uma mulher com fluxo de sangue, ela tinha que ficar separada, restrita em casa. Porque se ela fosse descoberta que ela saiu doente fora de casa, saiu com hemorragia, saiu com a menstruação, ela seria também até apedrejada, no caso, sabe? Mas ela se encorajou. Outra coisa do fariseu, assim, do judeu, é que ele não comia com qualquer um. Ele não sentava na mesa e fazia uma refeição com qualquer pessoa. Nós temos até uma passagem em Apocalipse falando do Pedro, né? Que o Pedro foi lá visitar os gentios, né? Aí ele estava lá comendo com todo mundo, fazendo isso, fazendo aquilo. Daí quando chegou alguns outros lá de Jerusalém, né? Que eram vinculados com o Tiago, com o irmão de Jesus, ele já começou a se afastar. Ele ficou com vergonha perante os outros judeus dele estar comendo com os gentios. E diz que não somente o Pedro, até o Barnabé começou a ficar longe dos gentios naquele momento.
ele começou a fazer assim, aquela discriminação, sabe? Entendeu? Daí o apóstolo Paulo se sentiu, né, na obrigação de chamar a atenção do Pedro, do Barnabé e de todo mundo, né? Entendeu? Mas era assim que os judeus se comportavam. Eles não comiam com todo mundo, mas Jesus comia. Ele entrava na casa do fariseu, ele entrava na casa do cobrador de imposto, né? Se lembra, logo depois da conversão do Mateus, teve uma festa na casa do Mateus. Não teve? Está descrito na palavra. E lá se reuniu um monte de cobrador de imposto, né? Tudo de ruim que tinha lá em Jerusalém foi na casa do Mateus, né? Pode falar, Silvio. Exatamente. Então, e quanto que a parábola quer dizer, o quanto que Jesus valoriza uma alma que está perdida, sabe? E que ele faz qualquer coisa para resgatar aquela alma. Ele paga qualquer preço. Para Jesus não tem alma cara, sabe? Ele está disposto a gastar qualquer coisa para resgatar uma alma perdida. Às vezes, a gente às vezes vê o quanto que é investido, sabe? Né? Quanto que a nossa igreja local, por exemplo, investe às vezes para resgatar uma alma. Sabe? Quantas são chamadas, em quantas pessoas há investimento para que uma alma seja salva. Daí a gente sempre que vê o agir de Deus, a gente percebe, né? Né, Silvio, eu sei que você veio de lá, mas vamos lá. Quando a gente olha na casa de recuperação assim, a gente vai lá levar a palavra, quem leva a palavra fica sempre pensando, quem será que Deus escolheu? Entendeu? Isso já passou várias vezes, eu e a Lucy, né, Lucy? A gente fala, eu acho que é o fulano, eu acho que é o ciclano, sabe? E sempre a gente erra. A gente não consegue ver como que Deus vê, sabe? Entendeu essas coisas, sabe? A gente sempre erra, fala, o escolhido não era nem esse, nem aquele outro que a gente achava, às vezes que tinha mais talento, que tinha mais isso, que dominava mais a palavra, que fazia aquilo. Sempre eu e a Lucy nós erramos, pelo menos eu e ela nós erramos, né? Entendeu? Mas Deus investe, Deus paga caro por uma alma, sabe? Muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Mas não porque Jesus recusa os outros, é porque as pessoas não querem mesmo, elas abrem mão, sabe? Elas têm oportunidade, todos têm oportunidade, sabe? Mas quem que é o escolhido? Quem que se deixa escolher, na verdade, né? Não é que Deus escolhe, é que a pessoa se deixa escolher, que ela tem a humildade de se deixar escolher, de se sacrificar e de seguir os caminhos depois, né? Então, se a gente for pensar em quantas pessoas são investidas para aquele escolhido ser separado, é muita gente. Se fosse um negócio, não valia a pena. É muito dinheiro jogado fora, entre aspas, né? Para pouco lucro, entre aspas, né? Mas para Deus não tem disso. Deus não vê por esse lado, ele não vê como se fosse um economista, né? Como um administrador humano, sabe? Para ele aquela alma é valiosa e ele gasta qualquer coisa para salvá-la, sabe? Para resgatar aquela alma. E só ele que sabe quem é. A gente não sabe. A gente tem que dar tiro em todo lado para ver quem que vai sair, sabe? E graças a Deus sempre sai alguém, né? Sempre tem uma alma resgatada, sabe? A gente teve a oportunidade de assistir isso muitas e muitas vezes, e é muito reconfortante, né? A gente vê as almas que o Senhor salva. É muito bom. Continuando lá, os amigos do Senhor Jesus. Então, ele tinha amigos de todo quanto de jeito. Rico, pobre, né, que a gente falou, todo mundo, né? Podia ser amigo de Jesus, né? Então, ontem a Priscila estava falando, quem que você vai escolher para ser teu amigo, né? Quem que você escolhe para ser teu primeiro amigo? O amigo número 1. A gente não pode se relacionar com muita gente, né? Cada um de nós consegue se relacionar com pouca gente. Mas quem que é seu amigo número 1? Jesus, né? Com certeza. Entendeu? Naquela lista que a Priscila falou, né? Então a gente já sabe quem que é o nosso número 1. Né? Depois vê o 2, depois vê o 3, depois vê o 4. Que todos os outros, quer dizer, aquele amigo que nunca vai te faltar, que vai levar você para cima da casa se você estiver doente, né? Para descer, para ser curado, para ser isso, para ser aquilo, é somente Jesus. Esse é o amigo que nunca vai te abandonar, seja lá qual for a circunstância que você estiver passando. Ele sempre vai estar com você, entendeu? Ele, além de ser o nosso Deus,
O nosso Senhor, Ele é o nosso amigo. E o primeiro? Fala, Senhor. Bem, que seja assim, né? Mas não desista, Silvio. De repente, aquele que você acha que não vai ser o escolhido é aquele que é o escolhido. Então a gente não faz distinção de ninguém, né? Amém. Tudo isso mesmo. Então, Jesus era uma pessoa alegre. Diz que uma das maiores características da personalidade dele é que ele era alegre. Ninguém ficava muito tempo triste quando ele chegava. Certo? Uma das coisas que eu fico muito feliz, assim, que eu acho que eu me sinto realizado, quando eu estou atendendo lá no consultório e entra aquela pessoa triste, acabrunhada dentro do consultório, chorando, né? Por causa da doença, né? Quando a gente fica doente, a gente fica muito tocado. A pessoa não está vendo muita perspectiva, né? Mas depois a gente começa a pegar, atender a pessoa, começa a falar, conversar, e claro, isso é graça de Deus, né? Daqui a pouco aquela pessoa está dando risada, está feliz, está leve. Isso é tão gostoso, vocês nem imaginam, sabe? Entendeu? Mas eu creio que isso só acontece por quê? Porque naquele momento a gente consegue refletir Jesus. Sabe? Isso é um milagre também. Cada uma dessas pessoas que acontece de saírem felizes, mais tranquilas lá de perto da gente, é porque naquele momento Deus nos deu o privilégio de refleti-lo, né? A personalidade dele. E dá essa unção de alegria, vamos dizer assim. A pessoa consegue, mesmo no meio de toda aquela tristeza, de doença, né? De falta de perspectiva na vida, essas coisas, ainda ela consegue dar risada. Então, é sempre assim. Quando a personalidade de Jesus, né, é uma característica muito grande dele, é que ninguém consegue ficar muito tempo sem dar risada se chegar perto dele. Vai ficar feliz, vai dar risada, vai sair melhor, vai sair aliviado, vai deixar o seu fardo naquele local, sabe? Não vai ver as coisas mais por aquela perspectiva de tristeza, né, de angústia, né? Mas se a gente fosse, se Jesus fosse analisado por um psicólogo, ele com certeza seria considerado uma pessoa doente, anormal, né? Segundo os psicólogos modernos, né? Então ele poderia ser não era considerado uma pessoa bem ajustada, integrada, equilibrada, bem empregada, certo? E com relacionamentos familiares terríveis, né? Entendeu? Os relacionamentos deles eram terríveis, né? Tem aquele dizer assim, me diga com quem que você anda, eu vou dizer quem é, sabe? Jesus andava com todo mundo que não prestava. Será que essa máxima vale para ele? Você pode dizer quem ele é só olhando para os amigos? Esse tempo atrás eu estava vendo uma análise com relação à questão de drogas mesmo, né? Um especialista explicando para os pais assim como que eles iam reconhecer se seu filho é usuário de droga ou não. Ele falou assim, olhe para os amigos. Se os amigos do seu filho, todos eles usam droga, mesmo que você nunca viu teu filho usando droga, ele usa. Sabe? Porque ele vai fazer aquilo que os amigos fazem. Você entendeu? Ele pode esconder, ele pode, né? Se o A, se o B, se o C, se o D, todos os amigos do teu filho são usuários, ele também é. Porque ele não ia andar com aquele povo se também ele não fosse. Sabe? Entendeu? Ele tentando explicar. Então, se os amigos de Jesus eram tudo bandido, seguindo o raciocínio do psicólogo, né? Então Jesus era o quê? Também, né? Mas a gente sabe que não é assim, entendeu? Então essa técnica, pelo menos com Jesus falhou, né? Entendeu? Ele não escolhia os seus amigos. Os amigos dele eram gente assim de tudo quanto de jeito, sabe? E eram os párias da sociedade, né? Então ele quebrou todos os protocolos. Que ele afirmava que era o filho de Deus, mas ele comia, bebia, comilão, beberrão, como a gente falou agora há pouco, né? Então as pessoas se perguntavam, e esse cara ainda se afirma que é Deus? Como alguém assim pode ser Deus, né? Totalmente desajustado. Mas, quando ele demonstrava, quando havia as demonstrações de poder, né, de unção, né? Aí as pessoas começavam a notar que ele era realmente uma pessoa diferente, né? Que ele não era usual, né? Que não era uma pessoa usual. Então, ele era cheio de poder, mas continuava sendo
um homem, entendeu? Cheio de poder, mas um homem, tocado, tal, essas coisas assim, né? Começou pela própria vizinhança, né? Que notava isso, né? Olha só que mistério, né? Ele era o criador, foi quem criou as nuvens, quem criou a chuva, quem criou todas essas coisas, e ele andava e se molhava como todo mundo, né? Sentia frio como todo mundo, né? Bom, a gente falou, sentia cansaço, ele criou as estrelas, criou o sol e transpirava pelo calor do sol, provavelmente lá naquela região muito quente, né, da Palestina, entendeu? Ele andando debaixo daquele solão quente e tal, né, e sempre a pé, né? Ele só teve o burrinho naquela hora que ele entrou em Jerusalém, né? Se lembra? O jumentinho lá, né? Foi o que eu ouvi falar, que ele andou no jumentinho, foi só naquele momento, né? Entendeu? Ele sempre estava andando a pé, sempre andando a pé, sempre andando a pé, e debaixo daquele sol quente, né? Então ele suava também, né? Como qualquer pessoa. Então, Jesus, então, para expressar a sua humanidade, ele se sujeitou a todas as leis naturais como nós nos sujeitamos, né? E ele viveu também nessa terra, e ele morreu como qualquer ser humano, como qualquer um de nós viveu. Passou pelos mesmos sofrimentos, né? Teve os mesmos constrangimentos, teve as mesmas decepções, teve, né? Tudo igual a qualquer um de nós, né? Teve as mesmas tentações, como qualquer um de nós, né? Teve fome, teve frio, como qualquer ser humano tem, né? Então, aquelas pessoas que estavam perto deles logo descobriam, né, que, apesar disso, ele era uma pessoa diferente, né? Olha, uma criança aleijada, daqui a pouco ele estava sendo curada, né? Não ficava aleijado por muito tempo perto de Jesus, né? Entendeu? Uma pessoa que era cega, logo estava vendo, né? E aqueles que tinham demônios, então, com certeza, né? Os demônios iam embora, eram expulsos, né? Mas quando ele inaugurou esse ministério, né, que a gente estava falando, de cura, dessas coisas, né, Jesus Salvador, Jesus aquele que cura, né, quando ele começou o seu ministério, os vizinhos ficaram chocados porque eles achavam que conheciam a Jesus, porque eles tinham visto o nascimento, tinham visto o crescimento, tinham visto como criança provavelmente fazia arte, como qualquer criança faz, né, essas coisas assim. Então eles não valorizavam, sabe, o Senhor Jesus. Ele sempre se perguntava: escuta, esse daqui não é o filho lá do carpinteiro, né? Do José, da Maria, do carpinteiro? Sua mãe não chama Maria, tal, né? Então eles ficavam perguntando: como é que esse cara está dizendo que é o filho de Deus, né? Agora, quem realmente reconhecia sempre ele de primeira eram os demônios. Os demônios, sempre que entravam em contato, uma pessoa endemoniada entrou em contato com Jesus, os demônios logo falavam, né? Reconheciam que Jesus era o que de fato ele é, né? Eles sabiam que ele era o Filho de Deus, que era Deus, né? Entendeu? Os seres humanos é que ficavam pegando e questionando a identidade de Jesus, sabe? Mas os espíritos, os demônios no caso, eles reconheciam na hora, sabe? Eles não tinham muita dificuldade para reconhecer, né? Quando Jesus expulsava, né? Então, Jesus, ele veio ao mundo cheio de graça e de verdade. Graça e verdade, né? Então, a gente sabe que a palavra graça, ela, nesse caso, é mais do que misericórdia, né? Graça é agrado, é favor, sabe? Entendeu? Graça é favor, entendeu? Então, quem chega perto de Jesus, ele sempre vai ser agraciado. Ele vai receber esse favor de Deus, e merecido, né? Essas coisas. Não é porque você fez isso ou fez aquilo. Jesus é bondoso, ele distribui gratuitamente, de graça, né, os seus favores, sabe? Entendeu? Quando você é agraciado por Jesus e você começa a se dar bem na vida, né? De repente, por exemplo, você ora, e Jesus te capacita e você consegue passar num vestibular difícil, né? Daí você começa a se achar, né? Fala, eu sou o cara mais inteligente, né? Todo mundo estudou, estava muito difícil a prova, estava muito isso, estava muito aquilo, né? E fui eu que passei. Não é assim? Fui eu que passei. Eu, pela minha sabedoria, eu, pela minha capacidade, começo eu, né? Entendeu? Mas se você for uma pessoa que tiver um pingo de espiritualidade, né? De revelação,
você vai descobrir que aquilo foi um favor de Deus. É, um favor, né? Eu me lembro que antigamente, com relação a esse negócio de vestibular, eu tinha muito orgulho, né? De como eu entrei na faculdade, essas coisas todas, eu contava aquela história, né? Como se fosse um feito pessoal meu, sabe? Entendeu? Que eu morava no interior do estado do Paraná na época, minha família não tinha muito recurso, sabe? Naquele tempo não tinha essa história de ajudar as pessoas assim que eram mais pobres, essas coisas, né? E eu só tinha um jeito de fazer medicina, que eu tinha que entrar numa universidade federal, porque lá, não é porque ela fosse melhor, é porque lá não se pagava. E eu não tinha dinheiro para pagar a faculdade de medicina, sabe? Então eu tinha que entrar, só tinha no Paraná uma faculdade que era federal, que não se pagava, sabe? Então quando eu descobri isso, eu falei, é essa que eu tenho que entrar, tá? É essa que eu tenho que passar, porque essa não paga, sabe? É aquela faculdade que não se paga. Daí eu naquele tempo eu acreditava muito em mim mesmo, né? Entendeu? E embora eu tivesse estudado sempre em colégios públicos, a vida inteira minha eu estudei em colégio público, naquele ano eu recebi um presente lá que meu pai me conseguiu matricular num colégio famoso lá em Curitiba, né? Conseguiu me pagar 2 anos naquele colégio, né? O 2º e o 3º ano, né? E eu estudei que nem um doido, né? Naquele colégio. Procurei aproveitar o máximo que eu podia aquele colégio particular. Foi os 2 únicos anos da minha vida que eu estudei numa escola particular, sabe? E daí eu fui para o tal vestibular, né? Que eu queria passar naquela faculdade, tinha que ser aquela, sabe? Entendeu? Tinha que estar bem dirigido, né? Daí fui fazer o vestibular e passei, tá? Fiz um vestibular na minha vida, sabe, o único, né? A faculdade ela tinha 160 vagas para medicina, eu passei em 14º lugar, sabe? Fui lá nas cabeças, o único vestibular que eu fiz na minha vida, 14º lugar. Até esses dias atrás eu achava que era mérito meu, entendeu? Depois que eu fui descobrir que tudo isso foi o quê? Graça de Deus. E eu não sabia que Deus tinha me escolhido, mas eles, claro, com certeza ele já sabia, né? E ele já estava me dando graça, mesmo antes de eu ter me convertido oficialmente, sabe? Ele já tinha me separado, já tinha me escolhido, e já tinha o quê? Me capacitado. Mas é graça. Você acha que eu ia conseguir tudo isso se não fosse por graça de Deus? Mas eu me achava, na época eu achava que eu era o fantástico, né? Que eu era o bom da boca, que eu fazia acontecia, basta estudar. Está vendo esses preguiçosos aí? Não estuda, não faz nada, tal, né? Não consegue, mas eu estudei e consegui, eu podia, eu faço, eu aconteço, sabe? Eu achava que era assim. Agora eu me convenci, depois de velho, analisando, reanalisando, fazendo uma retrospectiva da minha própria vida, que foi graça de Deus, sabe? A gente tem que morrer pelo menos assim mais esclarecido, né? Entendeu? Antes de passar, né? De passar para outra vida. Então graça é isso, é um favor imerecido, sabe? Graça, graça, isso é graça. Ele te capacita para fazer coisas que estão acima da média, mas é tudo graça. E dia, de noite, de madrugada. Não, de madrugada não, eu sempre fui dormir, né? Eu sempre dormia cedo, 10 horas eu estava dormindo, né? Entendeu? Isso tem uma coisa que eu não fazia, estudar de madrugada. Eu sempre dormi cedo, nunca consegui estudar de madrugada. Se vocês conseguem, meus parabéns, né? Mas eu sempre dormi cedo, né? Até entrar na faculdade de medicina, daí eu não dormia mais, né? Então, a realidade de Jesus é cheia de graça e de verdade, né? Então essa palavra, ela resume bem a mensagem de Jesus, o ministério de Jesus. Graça e verdade, né? Entendeu? Então, em primeiro lugar, a graça, como nós falamos, né? Essa palavra se contrapõe àqueles que tentam complicar a fé, petrificando com o legalismo, né? Entendeu? Você tem que ser assim, tem que ser assado, a lei do Moisés, tem que cumprir essa. Graça, é favor mesmo, sabe? Eu vejo o pastor Aloysio falando de graça, né? É maravilhoso, né? Eu acho que eu nunca entendi tão bem o que significava graça, até que a gente teve acesso às mensagens do pastor Aloysio falando de graça. Graça é favor mesmo. Então ele falando lá da igreja, né? Lá da videira, né? No caso, né? Que prospera de uma maneira assim absurda, né? Entendeu? Ele fala, o que eu faço de especial a mais do que os outros pastores aqui em Goiânia fazem? Não faço nada, é graça, é favor imerecido, sabe?
É por isso que é tanta gente que é alcançada, essas coisas assim. É graça, favor imerecido. E a segunda palavra é a verdade, né? O Senhor é o caminho, a verdade e a vida, o Senhor Jesus. Verdade. Jesus é verdadeiro. Se você vê uma pessoa mentirosa, ela tem alguma coisa a ver com Jesus? Não. Ninguém que é mentiroso tem alguma coisa a ver com Jesus. A não ser que ele seja mentiroso por enquanto, que Jesus escolheu e está tratando ele daquela doença, né? Daquele pecado, que é o pecado da mentira, né? Entendeu? Claro, depois que você realmente teve um encontro com o Senhor Jesus, você não vai conseguir ser mentiroso por muito tempo. Se a pessoa continua mentindo, é sinal que ela não está se convertendo. Ela não está deixando Jesus agir na vida dela, sabe? Então, observe bem, pelos frutos você conhece a árvore, certo? Uma pessoa que só tem fruto de mentira, para conseguir as coisas, conseguir convencer as outras pessoas, ela precisa mentir, é porque ela não está convertida, porque ela não deixou Deus trabalhar na vida dela ainda. Então a mentira não é característica de alguém que está se convertendo. Se você pode começar a tua caminhada com Deus sendo mentiroso, com certeza, todas as coisas erradas, inclusive mentira, mas você não pode continuar mentiroso. É a mesma coisa, você pode conhecer o Senhor Jesus quando você é ladrão, você está roubando, mas conforme você vai caminhando com o Senhor Jesus, você não vai roubar mais. Como é que a pessoa que vive do lado de Jesus vai continuar roubando? Certo? Então essas coisas são frutos, né? São os frutos da conversão. Você pode começar a tua carreira sendo tudo isso, mas depois que você começou a caminhar, você vai ter vergonha de fazer essas coisas e saber que Jesus está do teu lado vendo tudo. Então, por vergonha, né? Você vai ficar envergonhado dessas coisas e você não vai fazer mais. Você pode começar a tua vida sendo adúltero, por exemplo, né? Mas se você começar a caminhar com o Senhor Jesus, você não vai conseguir mais ser. Você vai ter que abandonar aquele vício, né? De ser adúltero, sabe? Não é assim? Tudo na vida é assim. Você começa a caminhar, você vai deixando. Isso é fruto. Verdade. E conhecereis a verdade vos libertará. 8:32, João. Tem alguém por aí que fala tudo isso toda hora, né? Meu presidente. Mas olha, esse curso aqui, eu vou contar uma coisa para vocês. Antes do presidente ser presidente, esse curso já era dado e esse slide já estava aí, sabe? Não foi colocado por causa dele não, tá? Amém? Então, um pouquinho mais cedo hoje, nós temos 5 minutos, nós conseguimos terminar a aula 5 minutos antes do que eu tinha previsto, mas não percam a próxima aula, que nós vamos falar sobre a ressurreição e a ascensão do Senhor Jesus, certo? Esse vai ser o assunto da última aula, da sexta. Isso.